Podemos abrir as nossas Bíblias no Salmo 37. Salmo 37. Eu queria pregar no Salmo 40. Mas eu percebi que eu não conseguiria fazer uma pregação digna do texto. Então, para não desperdiçar no Salmo 40, eu resolvi repetir uma pregação no Salmo 37. E, sendo a vontade de Deus, na semana que vem, nós voltamos ao Salmo 40. Salmo 37, nós vamos ler os primeiros 3 versos. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Vocês perceberam que eu modifiquei um pouquinho o versículo 3 ali. Ao longo da pregação vocês vão entender por quê. Neste mundo há coisas que nos perturbam e desesperam. Por exemplo, em maio desse ano, praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul sentiu uma perturbação, né? Sentiu o desespero de ver a chuva caindo continuamente, os rios saindo das suas margens e invadindo a cidade, os bairros, as ruas, as casas, destruindo tudo que encontrava pela frente, né? Então, nesses últimos 2 meses, o estado do Rio Grande do Sul foi perturbado e sentiu o desespero de ver a água invadindo as suas casas. Neste mundo há coisas que nos perturbam e desesperam. E talvez aquilo que mais perturba e desespera, especialmente os crentes, seja o contraste entre os sofrimentos daqueles que são fiéis a Jesus e a prosperidade dos ímpios e pecadores. E provavelmente você já sentiu essa perturbação, esse desespero. Você foi fiel e obediente a Jesus, você fez tudo certo, e no final deu tudo errado. E em contrapartida, os pecadores que convivem contigo, os pecadores que estão ao teu redor, eles fizeram tudo errado, e no final deu tudo certo para eles. Apesar da tua fidelidade e obediência a Jesus, Jesus não te concedeu as bênçãos que você tanto precisava e tanto pediu a Ele. Essas bênçãos foram dadas, aparentemente, aos pecadores, infiéis a Jesus, que desobedeceram a Jesus. Você então é obrigado a ver a alegria dos ímpios, desfrutando as bênçãos que deveriam ser tuas, enquanto você, em meio às lágrimas, tem que lutar agora com aflições que são maiores do que as aflições que você enfrentava antes. Porque você estava enfrentando aflições e por isso mesmo estava pedindo a bênção de Jesus. A bênção não veio. E não apenas a bênção não veio, como de fato a bênção foi dada àqueles que desprezam a Jesus. Então agora a tua aflição se tornou maior ainda. Porque você continua sofrendo e ainda tem que aguentar a alegria dos ímpios. Essa realidade, ela é perturbadora e ela é desesperadora, exatamente porque pelas próprias promessas de Deus na sua palavra, na aliança que Ele fez com o seu povo, o contrário deveria ser verdadeiro.
Deus, na sua palavra, Deus, na aliança que ele fez com o seu povo, ele afirma que os justos serão abençoados, os justos prosperarão e os pecadores sofrerão. Então nós encontramos esse aparente descompasso entre as promessas que Deus faz na sua palavra, as promessas que Deus faz na aliança com o seu povo, e essa realidade de que os justos muitas vezes não são abençoados e os ímpios se alegram com as bênçãos que Deus diz que pertencem aos justos. Esse aparente descompasso, então, te leva a questionar se realmente vale a pena ser fiel a Jesus. Porque, afinal de contas, qual é a vantagem que Jesus está te dando? Na sua palavra, Jesus promete bênçãos aos que lhe obedecem. Você o obedeceu e não foi abençoado. Aqueles que não obedeceram foram abençoados. Então você começa a pensar, será que vale a pena mesmo servir a Jesus? Será que vale a pena ser fiel a Jesus? E se você já se questionou dessa forma, se você agora mesmo está se questionando dessa forma, saiba que você não está sozinho. Os maiores santos de Deus que já viveram neste mundo, eles também lutaram com este questionamento. O próprio Davi luta com este questionamento. Para perceber isso, basta observar os salmos que Davi escreve. Grande parte dos salmos que Davi escreveu, ele está lutando exatamente com essa questão. O sofrimento do justo e a prosperidade do ímpio. E o Salmo 37 é exatamente um desses salmos em que Davi trata desse assunto. No Salmo 37, nós encontramos a sabedoria de Deus que Davi aprendeu enquanto ele lutava com o seu próprio sofrimento, com o sofrimento de outros justos iguais a ele, e a prosperidade dos ímpios e maus. E ao observar a prosperidade dos pecadores, enquanto você mesmo sofre por obedecer a Jesus, você será tentado a uma de duas coisas. Ou você quererá tornar-se tão ímpio quanto os pecadores, cometendo os mesmos pecados que eles, ou então você tornar-se-á um escapista. Você adotará o escapismo como filosofia de vida. Você apelará a diversas estratégias para, por meio delas, fugir deste mundo, fugir da realidade deste mundo, tentar esquecer o sofrimento que se tem. Ou você vai querer se tornar pecador como os ímpios, ou você vai tentar fugir do mundo. Essas são as duas tentações que você vai sofrer. E qual é a solução que o Salmo 37, especialmente nos 3 primeiros versículos, qual é a solução que o Salmo 37 dá ao problema da prosperidade dos maus e do sofrimento dos bons, dos justos? O Salmo 37 afirma categoricamente que a prosperidade dos maus é passageira. E que tanto na história quanto na eternidade, os maus experimentarão o juízo de Deus. Eles serão julgados por Deus já agora e também na eternidade. Em contrapartida, o Salmo 37 também afirma que
aqueles que são fiéis a Jesus, apesar dos seus sofrimentos, experimentarão já neste mundo e então na eternidade as bênçãos de Deus que constam na aliança. Diante desses fatos, então, o Espírito Santo, através de Davi, ordena que você permaneça fiel a Jesus e que você assuma as responsabilidades da aliança, que você assuma as responsabilidades da nova aliança. E essas responsabilidades são, do ponto de vista negativo, rejeitar o pecado, rejeitar o escapismo, e do ponto de vista positivo, habitar na terra e obedecer à lei de Deus, obedecer à vontade de Deus. Em várias pregações passadas, nós afirmamos que o processo de santificação envolve sempre a substituição do pecado, que foi proibido por Deus na sua lei, pela virtude que se opõe àquele pecado, também ordenada na lei de Deus. Então, um exemplo clássico é Efésios 5, onde Paulo fala daqueles que, no passado, cometiam o pecado do roubo. Não basta simplesmente deixar de roubar. A santificação para o ladrão não é simplesmente deixar de roubar. A santificação para o ladrão é deixar de roubar e, no lugar do roubo, trabalhar para que ele possa ter como sustentar a si mesmo, a sua família, e especialmente para que ele tenha como ajudar aquele que tem menos do que ele. Porque o contrário do roubo é a generosidade, né? O contrário de tirar do outro aquilo que pertence a ele e não me pertence, é eu dar aquilo que é meu para a pessoa que é menos privilegiada do que eu. Isso é o contrário do roubo. Então, esse é o processo de santificação. Substituir o pecado proibido pela lei de Deus pela virtude ordenada por Deus na sua lei, que se contrapõe àquele pecado. Para vencer a tentação de abertamente pecar contra Jesus, porque essa é uma das tentações que você terá, né? Você, como justo, está sofrendo, os ímpios estão prosperando. Uma das tentações vai ser, eu vou cometer os mesmos pecados que os ímpios estão cometendo. Para vencer essa tentação de pecar abertamente contra Jesus, você precisa assumir a responsabilidade que a nova aliança te impõe de obedecer a Deus, de obedecer à lei de Deus. E para vencer a tentação de procurar meios de escapar deste mundo, você precisa assumir a responsabilidade que a nova aliança te impõe de habitar a terra. Jesus, no Sermão do Monte, ele cita o Salmo 37, isso nós veremos ao longo da pregação, e ele cita especificadamente o versículo 11, nas chamadas bem-aventuranças. Jesus diz que bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Jesus, no Sermão do Monte, está citando o Salmo 37, versículo 11. O que significa que Jesus promete aos crentes, Jesus promete aos cristãos a posse deste mundo. Mas essa promessa, a promessa que Jesus faz nas bem-aventuranças, quando ele cita o Salmo 37, versículo 11, os mansos herdarão a terra, essa promessa não será cumprida àqueles que, quando tudo dá errado nas suas vidas, pecam contra ele e buscam meios de fugir deste mundo. A promessa de que os mansos herdarão a terra não será cumprida a essas pessoas.
Essa promessa será cumprida àqueles que, mesmo quando tudo dá errado, em obediência à nova aliança e em antecipação ao cumprimento da promessa, habitam na terra e obedecem à lei de Deus. E isso se estende a todas as promessas que existem da parte de Deus nas Escrituras. O cumprimento dessas promessas está ligado ao cumprimento das responsabilidades que Jesus impôs a você, que se diz membro da nova aliança. A você que diz que se arrependeu dos seus pecados e crê em Jesus. Porque existe um grave erro que muitas vezes nós cometemos quando nós consideramos a graça de Deus. Nós pensamos que do fato de que a graça de Deus nos foi dada em Cristo Jesus, significa que nós não temos responsabilidade alguma. Se a salvação é pela graça de Deus, então é pela graça de Deus. Então eu não tenho responsabilidade alguma. Essa é uma interpretação errada da graça de Deus. A graça de Deus não anula as responsabilidades da aliança. A graça de Deus, de fato, reafirma as responsabilidades da aliança e ela fornece as condições necessárias para o cumprimento dessas responsabilidades. Então, quando você observar a prosperidade dos maus enquanto sofre por obedecer a Jesus, não se volte para o pecado e nem tente fugir deste mundo. Quando você observar a prosperidade dos ímpios enquanto você mesmo, que é fiel a Jesus, sofre, assuma as responsabilidades da nova aliança. Habite a terra, obedeça à lei de Deus, porque apesar das suas lágrimas e sofrimentos, de agora, o teu futuro será glorioso. Jesus é completamente digno da tua confiança e da tua obediência, e no devido tempo, se você for fiel a Ele, você verá o cumprimento das suas promessas. O que fazer então quando os maus se dão bem e você, que é fiel a Jesus, se dá mal? Permaneça fiel a Jesus e assuma as responsabilidades da nova aliança. Rejeite o pecado, rejeite o escapismo, habite na terra, obedeça à lei de Deus, porque o teu futuro será glorioso. O Salmo 37 é um salmo que é classificado como um salmo sapiencial, um salmo de sabedoria, um salmo que ensina a sabedoria de Deus. E neste salmo, Davi nos incentiva a obedecermos fielmente a Jesus. E Davi começa a sabedoria do Salmo 37 com um mandamento, que eu criei essa expressão aqui, tá? Um mandamento proibitivo duplo complementar. Eu não sei se alguém já usou essa expressão ou não. Se ninguém usou, fui eu que cunhei ela. Ele começa o Salmo 37 com um mandamento proibitivo duplo complementar, ou seja, um mandamento que proíbe, um mandamento proibitivo duplo, ou seja, são duas coisas que são proibitivas e essas duas coisas se complementam. Por isso, o mandamento proibitivo duplo complementar. O primeiro é: não te indignes por causa dos malfeitores. E o segundo, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. No original hebraico, a palavra traduzida como indignação, ela possui o sentido também de ira. E a palavra que foi traduzida como inveja inclui também a ideia de ciúme. Quando você faz tudo certo, obedecendo a Jesus, e tudo dá errado, facilmente você ficará irado e indignado com a prosperidade daqueles que desobedecem a Jesus. Quando você faz tudo certo obedecendo a Jesus e tudo dá errado, você facilmente ficará irado e indignado com a prosperidade daqueles que desobedecem a Jesus. Você fez tudo certo, deu errado. Os outros fizeram tudo errado, deu certo. Você fica irado.
você fica indignado. E neste caso, a tua ira e a tua indignação não são santas. Porque existe uma ira santa, existe uma indignação santa. Existe uma ira santa e existe uma indignação santa. Por exemplo, se você ouve acerca de uma criança que foi violentada e depois morta, essa ira que sobe no teu coração é uma ira santa. Essa indignação que você sente é uma indignação santa. Você está irado, você está indignado porque alguém que é inocente sofreu o dano irreversível. Um dano que não pode ser desfeito, né? Então existe uma ira santa, existe uma indignação santa. Mas quando você sente essa ira e essa indignação, porque você fez tudo certo e tudo errado, e outros fizeram tudo errado, e para eles deu tudo certo, essa ira e essa indignação que você sente não são santas. A tua ira e indignação, elas não são devidas aos pecados que os ímpios cometeram, que os malfeitores cometeram contra Jesus e contra o próximo. Você não está irado. Como pode essas pessoas serem tão más e cometerem pecados tão terríveis? Não é por isso que você está irado. Não é por isso que você está indignado. A tua ira e indignação são devidas à prosperidade que aqueles malfeitores conquistaram com os seus pecados e do fato de que você não conquistou prosperidade alguma ao obedecer a Jesus. Vocês saem com inveja dos pecadores. A tua ira, a tua indignação não é porque você é tão zeloso pela santidade de Deus. Não, a tua ira e indignação é porque você não recebeu aquilo que você queria receber e outros receberam no teu lugar aquilo que você queria receber. Então, a partir dessa ira e indignação, surge a inveja e o ciúme. Você começa a criar fantasias na mente, imaginando como seria bom ser como aqueles malfeitores, como seria bom estar no lugar deles. Você começa a imaginar que se para eles o pecado... Você começa a imaginar que se para eles o pecado trouxe as bênçãos e a prosperidade que te são necessárias, as quais você pediu a Jesus e não recebeu, talvez você mesmo deveria pecar contra Jesus para também receber do pecado e não de Jesus a prosperidade e a bênção que você quer. Se Jesus não te abençoa com aquilo que você tem necessidade, e você percebe que os malfeitores receberam exatamente aquilo que você queria, e eles receberam em função do pecado que eles cometeram, você começa a pensar, bom, se Jesus não quer me abençoar, eu vou cometer o pecado para que o pecado me abençoe da mesma forma que abençoou aqueles ímpios, aqueles malfeitores. E não é nem mesmo necessário que você ponha em prática esses pensamentos para pecar contra Jesus. O simples fato de você ter esses pensamentos já constitui pecado. O simples fato de você cultivar no teu coração a ira, a indignação, a inveja e o ciúme
daqueles que cometeram um pecado e prosperaram no seu pecado, o simples fato de você cultivar isso no teu coração já constitui pecado. Por que já constitui pecado? Pelo simples fato de que a lei de Deus, no seu mandamento mais importante, ordena que você ame a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as suas forças. Como você poderia amar a Deus de todo o coração se nesse mesmo coração você cultiva a ira e a indignação contra os malfeitores? Como você poderia amar a Deus de todo o coração se neste mesmo coração você cultiva a inveja e o ciúme daqueles que cometem iniquidade? Como você poderia amar a Deus de todo o coração se nesse mesmo coração você cria fantasias pelas quais você peca contra Jesus, prosperando exatamente por ter pecado contra Ele? É exatamente por isso que você não pode ter, em hipótese alguma, nem ira, nem indignação contra os malfeitores, e nem inveja e nem ciúme daqueles que cometem a iniquidade. Agora, quem são os malfeitores? Quem são aqueles que cometem a iniquidade? Os malfeitores são aqueles que fazem o mal que Deus proíbe na sua lei. Não dirás falso testemunho, não adulterarás, não matarás, não cobiçarás. Deus está proibindo várias maldades nesses mandamentos e em tantos outros. Os malfeitores são exatamente aqueles que fazem um mal que Deus proíbe na sua lei. E aqueles que cometem iniquidade são aqueles que vivem sem a lei de Deus. Eles vivem sem considerar a lei de Deus. Eles vivem sem considerar aquilo que Deus ordena na sua lei. E você conhece pessoas assim, né? Você conhece pessoas que quando vão tomar decisões, quando agem, essas pessoas não estão nem aí para aquilo que Deus ordena. Elas simplesmente fazem aquilo que elas acham que devem fazer. Elas não consideram, será que Deus se agrada disso ou será que Deus detesta isso que eu vou fazer? Não, elas não estão nem aí. Elas vivem sem a lei de Deus. O malfeitor faz o mal exatamente porque ele comete iniquidade. E o iníquo é um malfeitor exatamente por fazer o mal proibido pela lei de Deus. Então, na verdade, essas duas categorias de pessoas, na verdade, elas constituem apenas um grupo, né? Os malfeitores e aqueles que cometem iniquidade, aqueles que praticam iniquidade, na verdade, pertencem ao mesmo grupo de pessoas. Quando você comete o pecado de cultivar ira, indignação, inveja e ciúme daqueles que desobedecem à lei de Deus, aqueles que cometem maldades e injustiças, quando você cultiva esses sentimentos e esses pensamentos, você se prepara para cometer um pecado ainda maior, que é o pecado de realmente dar consequência prática a esses pensamentos. Os pensamentos já constituem pecado. Mas se você para nos pensamentos, é muito melhor do que se você dá consequência prática a esses pensamentos. A gente pode entender isso facilmente quando nós consideramos a questão do adultério. A lei de Deus diz, não cobiçarás, e daí se ele cita vários exemplos, não cobiçarás a mulher do teu próximo, a gente poderia dizer também não cobiçarás o marido do teu próximo, e Jesus aplica isso da seguinte forma: quando qualquer homem olha para uma mulher
com intenção impura, no coração dele, ele já adulterou. E a gente pode aplicar, não apenas pode, mas deve aplicar às mulheres. Quando a mulher olha para um homem com intenção impura, no coração dela, ela já adulterou com aquele homem. Ou seja, Jesus está dizendo que a fantasia, né? A fantasia que nós criamos, o homem olha para uma mulher e quando ele olha para aquela mulher, ele já imagina um cenário onde ele está com aquela mulher. Ele fantasia na sua mente. Quando a mulher olha para um homem, ela já cria um cenário na sua mente onde ela está com aquele homem. Ela cria fantasias com aquele homem. Jesus diz que o simples pensar, o simples raciocinar, o simples fato da pessoa fantasiar na sua mente, ela já cometeu adultério. Mas certamente, se aquele homem, se aquela mulher consumar de fato o ato fisicamente, essa pessoa estará cometendo um pecado maior. Né? Se ela olhou com intenção impura e refreou seus pensamentos, ela chegou a cometer o pecado, mas ela não cometeu um pecado tão grande quanto de fato consumar a fantasia. Quando você comete o pecado de cultivar ira, indignação, inveja e ciúme daqueles que, ao desobedecerem à lei de Deus, cometem maldades e injustiças e por isso mesmo prosperam, quando você cultiva essas coisas no seu coração, você se prepara para cometer um pecado maior ainda, que é o pecado de realmente dar consequência prática e externa a esses pensamentos pecaminosos a partir dos quais você fantasia no coração. Ou seja, se você cultiva isso no coração, se você te indigna por causa dos malfeitores, se você tem inveja daqueles que praticam iniquidade e você não trata com esses pensamentos, você não resolve esses pensamentos, você permite que esses pensamentos continuem na tua mente, invariavelmente, você vai desobedecer à lei de Deus para tentar prosperar por meio da maldade, da injustiça e do pecado, assim como os pecadores prosperaram por meio da maldade, da injustiça e do pecado. Então, o que deve ser feito aqui? Você deve resolver esses pensamentos. Você não pode permitir que esses pensamentos continuem na tua mente. Da mesma forma que o homem que olha para uma mulher com intenção impura, ele não pode permitir que esses pensamentos continuem na mente dele, porque se ele permitir que esses pensamentos continuem na mente dele, invariavelmente, se aquela mulher der bola para ele, realmente, né? Invariavelmente ele vai pecar. Imagina um homem casado, ele olha para uma outra mulher, Jesus diz, ele já adulterou no coração, mas certamente a esposa dele preferiria que ele parasse ali, né? Que ele parasse nos pensamentos. Ela não gostaria que ele desse consequência prática aos pensamentos. É assim que você deve resolver essa questão da indignação contra os malfeitores, da inveja, do ciúme, por causa daqueles que praticam iniquidade. Surgiu a inveja, surgiu o ciúme, surgiu a indignação. Você deve resolver esses pensamentos. Você deve apresentar esses pensamentos a Deus para que você não chegue ao ponto de cometer um pecado maior ainda, que é o pecado de realmente cometer os mesmos pecados que os ímpios e pecadores. Agora,
por que você não deve ter ira, indignação, inveja ou ciúme dos pecadores e nem dar consequência prática a esses sentimentos? A razão pela qual você deve fugir disso, evitar isso, é exatamente o fato de que a prosperidade dos pecadores é passageira. Não te indignes por causa dos malfeitores, não tenha inveja dos que praticam iniquidade, por quê? Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Davi afirma que os pecadores, aqueles que por desobedecerem à lei de Deus cometem pecados, injustiças, eles são como a relva e como a verde erva. Rapidamente elas murcham e morrem. É isso que Jesus fará aos pecadores. É isso que Jesus fará àqueles que, desobedecendo a sua lei, cometem maldades e injustiça. Jesus fará com que cedo a prosperidade deles termine. Jesus fará com que logo eles morram e sejam destruídos. Em vez de pecar como fazem os ímpios, o cristão deve confiar em Cristo e fazer o bem. O versículo 3 se contrapõe ao versículo 1, né? Não te indignes por causa dos malfeitores, ou melhor, não é que se contrapõe, na verdade, complementa, né? Não te indignes por causa dos malfeitores, não tenhas inveja dos que praticam iniquidade, por quê? Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Em vez de te indignar por causa dos malfeitores, em vez de ter inveja dos que praticam iniquidade, confia no Senhor e faz o bem. Em vez de pecar como fazem os ímpios, o cristão deve confiar em Jesus e fazer o bem. Por que nós estamos usando Jesus aqui, ou Cristo, no lugar de Senhor? Simples. Vocês já sabem disso, mas igual eu vou repetir. Quando nós encontramos a palavra Senhor no Antigo Testamento, escrito com letras maiúsculas, a palavra inteira com letras maiúsculas, isso significa que no hebraico nós temos o nome próprio de Deus, Yahvé. Quando os judeus traduziram o hebraico para o grego, na versão que é conhecida como Septuaginta, eles usaram a palavra grega Kyrios para traduzir Yahvé. Eles usaram a palavra grega Kyrios, que significa Senhor, para se referir ao nome próprio de Deus, Yahvé. O interessante é que quando os apóstolos e os demais escritores do Novo Testamento, quando eles escreveram o Novo Testamento, eles foram unânimes a usar a palavra grega Kyrios para se referir a Jesus. E eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. Eles sabiam que na tradução grega do Antigo Testamento, Yahvé foi chamado de Kyrios. E agora, quando eles estão escrevendo o Novo Testamento, eles usam Kyrios para se referir a Jesus. Quando os apóstolos, os escritores do Novo Testamento fazem isso, eles estão querendo demonstrar o seguinte: Yahvé, ou melhor, eles querem dizer o seguinte: Jesus é Yahvé. Jesus é o Yahvé feito homem, é o Yahvé encarnado. E como nós estamos aqui interpretando o Salmo 37, não como membros da antiga aliança, e sim como santos e membros da nova aliança, é apropriado nós nos referirmos a Cristo. Quando nós encontramos Senhor, tudo em maiúsculo, é apropriado nós nos referirmos a Jesus, porque é assim que os apóstolos fazem no Novo Testamento. Voltando então, em vez de pecar como fazem os ímpios, o cristão deve confiar no Senhor, deve confiar em Cristo e fazer o bem.
Agora, o que é confiar em Jesus? O que é confiar em Cristo? Confiar aqui tem o sentido de não tentar resolver o assunto no peito e na raça. E neste caso, resolver o assunto no peito e na raça significa resolver a questão por meio do pecado. Em vez de tentar obter a bênção e a prosperidade de qualquer jeito, de qualquer maneira, até mesmo através da prática do pecado, o crente, você, deve confiar em Jesus. Porque ou você confia em Jesus obedecendo, ou você confia no pecado pecando. Ou você confia em Jesus obedecendo, ou você confia no pecado pecando. Em vez de pecar contra Cristo por estar com inveja e ciúme dos ímpios, você deve confiar que no devido tempo, Jesus vai te recompensar com as bênçãos que você precisa e que você pede a Ele. Você deve esperar que Jesus recompense a tua obediência fiel com as bênçãos que Ele mesmo conquistou. Mas você jamais deve pensar que esperar no Senhor, esperar em Cristo, seja sinônimo de inatividade, de passividade, de cruzar os braços, de não fazer nada e dizer, eu entreguei nas mãos de Deus, eu estou esperando em Deus, eu estou esperando em Jesus. Não. Como eu disse antes, ou você confia em Jesus obedecendo a Jesus, ou então você confia no pecado pecando. Confiar em Jesus, esperar por Jesus, esperar no Senhor, não significa ficar inativo, ficar passivo, ficar de braços cruzados. Você demonstra confiança em Jesus, espera por Ele, fazendo o bem. Confie no Senhor, confie em Cristo e faça o bem. Qual é o bem que você deve fazer? O bem que você deve fazer é todo o bem que Deus ordenou na sua lei e nos seus mandamentos. Da mesma forma que o malfeitor comete todo o mal que Deus proíbe na sua lei, fazer o bem significa fazer todo o bem que Deus ordena na sua lei. A confiança em Jesus e a espera nele, que é recompensadas com as bênçãos, essa confiança, essa espera, se mostram na tua obediência à lei de Deus. Afinal de contas, que recompensa Jesus poderia te dar pela tua obediência, se enquanto espera por ele, você parasse de obedecê-lo? Você cruzasse os braços, você ficasse inativo. Como Jesus poderia te recompensar pela tua obediência a Ele? Se você tem um conceito de que esperar nele significa cruzar os braços e não fazer nada. Como Ele poderia te recompensar, então? Então, em vez de fazer o mal e cometer o pecado e a injustiça, porque você está indignado, está irado por causa dos malfeitores, porque você tem inveja e ciúme daqueles que praticam iniquidade, em vez de fazer o mal e cometer o pecado e a injustiça pela desobediência da lei de Deus, você deve confiar em Jesus e esperar por Ele, fazendo o bem, ou seja, obedecendo aquilo que a lei de Deus ordena. Então, rejeite o pecado
e obedeça a lei de Deus. Mas qual é o lugar onde você deve obedecer a lei de Deus? Qual é o lugar onde você deve fazer o bem? É exatamente o lugar em que Jesus te estabeleceu. Neste mundo, no Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Novo Hamburgo, no bairro onde você reside, na rua onde você mora. Habite na terra e alimenta-te da verdade. Vocês percebem aqui que eu modifiquei a parte final do versículo 13, né? Na nossa versão aqui nós temos: habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Mas os verbos hebraicos, eles são melhor entendidos como ordenando algo e não como prometendo algo. Quando é colocado no futuro aqui, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado, parece que aqui nós temos duas promessas. Mas a verdade, quando a gente entende como os verbos hebraicos funcionam nesse versículo aqui, nós entendemos que nós temos de fato aqui duas ordens, dois imperativos e não dois indicativos. O que nós temos então são ordens e mandamentos e não promessas. A ordem de Jesus para você é que você habite a terra. Mesmo quando tudo dá errado. Você fez tudo certo, você obedeceu a Jesus em tudo, e as coisas não aconteceram exatamente como você queria, como você planejava. Na verdade, você fez tudo certo e deu tudo errado. A primeira tentação, como nós vimos há pouco, é pecar abertamente contra Jesus, para tentar obter a bênção através do pecado. A segunda tentação é o seguinte: quer saber? Eu vou fugir deste mundo. Já que tudo deu errado na minha vida, eu vou fugir deste mundo, eu vou tentar fugir dessa realidade terrível na qual eu estou vivendo. A segunda tentação, então, é o escapismo. A fuga da realidade. O não habitar a terra. Há muitas maneiras pelas quais você pode tentar escapar deste mundo. Há muitas maneiras pelas quais você pode tentar fugir da realidade. O abuso do álcool, por exemplo. Ou do cigarro, de outras drogas lícitas e ilícitas. As pessoas que abusam dessas substâncias, elas estão abusando exatamente dessas substâncias exatamente porque elas não querem habitar a terra. Elas querem fugir deste mundo. Elas querem fugir da sua realidade. O cara que enche a sua cabeça de cachaça, como a gente gosta de dizer. O cara que vive drogado. Por que ele quer alterar a sua mente? Porque ele quer fugir. Ele não quer viver a realidade dele. Ele não quer habitar a terra. Ele quer fugir deste mundo. Ele quer fugir da realidade dele. É por isso que ele se embriaga. É por isso que ele se droga. É por isso que ele abusa de drogas lícitas, inclusive. Né? Porque quando a gente pensa em pessoas drogadas, normalmente a gente pensa em drogas ilícitas. Mas muitas pessoas, na verdade, usam drogas lícitas. Drogas que você pode comprar numa farmácia, por exemplo. Para tentar entorpecer a sua mente e fugir deste mundo, fugir da realidade. Outros vícios também, né? Além do abuso de substâncias, a pessoa pode tentar fugir deste mundo, fugir da realidade, pela busca desenfreada de prazeres, que se mostra especialmente na glutonaria, numa vida imoral e depravada e pela idolatria do entretenimento. Muitas vezes a glutonaria
nada mais é do que a vã tentativa idólatra. É idólatra porque a pessoa está buscando salvação na comida. Muitas vezes a glutonaria nada mais é do que a vã tentativa idólatra de buscar salvação no abuso da comida. A pessoa, ela quer anestesiar os seus sentimentos e as suas frustrações através da comida. Outros querem anestesiar os seus sentimentos e frustrações através do sexo imoral e depravado, seja com um parceiro que não é o seu cônjuge ou com múltiplos parceiros. A pessoa usa o sexo para anestesiar os seus sentimentos e as suas frustrações. E aqui, obviamente, nós não estamos falando do sexo dentro do casamento. Nós estamos falando do sexo fora do casamento. A pessoa tem uma vida promíscua porque ela está usando a promiscuidade dela para anestesiar os seus sentimentos, as suas frustrações. Outros tentam enterrar os seus sentimentos e frustrações por meio da idolatria do entretenimento. Assim como a glutonaria e a imoralidade sexual são práticas escapistas, pelas quais a pessoa tenta fugir deste mundo da realidade, escapista também é a busca incansável pelo entretenimento, pela diversão. Por que isso? Por que a busca incansável pela diversão e pelo entretenimento constitui uma prática escapista? A razão é simples. Em vez de viver na terra que Jesus prometeu aos que são fiéis a Ele, a nova aliança, a pessoa quer fugir deste mundo, da realidade, passando horas e mais horas, por exemplo, nas redes sociais. Ela não vive de fato. Ela gasta todo o tempo dela fazendo posts acerca da sua vida feliz, que não é nada feliz, e admirando a vida igualmente feliz, que de fato não é feliz, de outras pessoas. A pessoa passa todo o seu tempo nas redes sociais. Ela está fugindo da mesma forma que o alcoólatra usa o álcool para fugir da realidade deste mundo. A pessoa que gasta todo o seu tempo nas redes sociais, ela está fazendo o mesmo. A única coisa é que as redes sociais é algo mais aceitável do que a pessoa que está por aí caindo de bêbado na rua, né? Uma prática escapista é mais socialmente aceitável do que a outra, mas é a mesma coisa do ponto de vista prático. Ou então no YouTube. A pessoa passa o dia vendo vídeos e vídeos e vídeos. Por quê? Porque ela não quer viver a sua vida, ela não quer habitar na terra. Ela quer fugir da realidade, ela quer fugir deste mundo. Ou então Netflix. Ou qualquer outro serviço de streaming que possa existir. Ou então PlayStation, videogame. A pessoa passa todo o seu tempo ali jogando. Ou qualquer outro tipo de entretenimento. Há outros ainda que vivem de viagem e viagem. Porque eles pensam que, de alguma forma, eles vão conseguir fugir dos seus problemas caso eles não estejam em casa. E nesse caso, a fuga dos problemas é literalmente uma fuga de casa. Me parece, talvez eu esteja enganado, mas me parece que atualmente esse problema é um tanto quanto
menor do que era há algumas décadas, né? Há algumas décadas muito se falava de crianças e adolescentes que, devido a algum problema em casa, fugiam de casa. Salvo engano meu, me parece que esse problema agora é menor. As pessoas que tentam fugir deste mundo da realidade por meio de viagens e mais viagens, essas pessoas são semelhantes às crianças e adolescentes que no passado fugiam de casa. Literalmente as pessoas estão fugindo de casa. E perceba que não é errado divertir-se, não é errado viajar. Da mesma forma que não é errado, de repente, beber uma taça de vinho ou um copo de cerveja. Não é errado ter uma vida sexual ativa, desde que seja com seu cônjuge. Não é errado a pessoa comer, se alimentar. Nada disso em si constitui pecado. Mas quando a pessoa usa essas coisas para fugir da realidade, para fugir deste mundo, aí sim isso se torna pecado. Porque a pessoa está se recusando a obedecer a Deus. Deus ordena, habite na terra. Deus ordena, faça o bem, e faça o bem no lugar onde você mora. E a pessoa se recusa a fazer isso. Eu esqueci de mencionar aqui, o treinamento físico também pode ser uma fuga deste mundo. A pessoa pensa que ela vai conseguir resolver os seus problemas e os seus sentimentos e frustrações por meio de alguma atividade física. Também é uma forma de fuga deste mundo. E não é errado a pessoa ir na academia, não é errado a pessoa se exercitar, não é errado a pessoa praticar algum tipo de esporte. Mas quando isso se torna uma forma de escapismo, de fuga, aí sim se torna pecado. Quando a pessoa apela ao exercício físico, como se o exercício físico pudesse resolver os seus problemas, como se o exercício físico pudesse salvá-la da circunstância adversa na qual ela se encontra, aí sim o exercício físico, a atividade física, o esporte se torna algo idólatra, se torna uma prática escapista. Há ainda outro modo de fuga deste mundo e da realidade que na aparência parece ser bem cristão, bem bíblico, bem espiritual, mas que quando analisado mais a fundo, mostra-se também idólatra. E eu vou falar isso aqui com bastante cuidado, porque eu não quero causar mal-entendidos. Eu me refiro à volta de Jesus. Os cristãos podem desejar a volta de Jesus, e essa volta e esse desejo ser um desejo idólatra, ser um desejo escapista. Os cristãos devem sim desejar a volta de Jesus, mas nós devemos desejar a volta de Jesus pelos motivos corretos e não com motivações erradas. São várias as motivações corretas pelas quais os cristãos devem desejar a volta de Jesus. Mas aqui eu quero destacar as motivações erradas para desejar a volta de Jesus. E para mostrarmos como é possível desejar a volta de Jesus de modo idólatra e escapista, eu preciso desviar a atenção de vocês para um caso que ocorreu nessa igreja. Eu preciso falar acerca de duas mulheres que no passado fizeram parte dessa igreja. Essas duas mulheres, eu me recordo muito bem, em mais de uma oportunidade,
pelo menos 2 vezes, em oração pública, elas pediram a Deus a morte. E elas usaram como justificativa para o seu pedido aquilo que Paulo afirmou em Filipenses 1:21. Vou pedir que vocês abram comigo em Filipenses 1:21. Filipenses 1:21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Em pelo menos 2 oportunidades, essas 2 mulheres pediram a Deus a morte e elas usaram como justificativa exatamente Filipenses 1:21. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Ocorre que aqui Paulo não está pedindo a Deus a morte. Paulo não está dizendo a Deus, Deus, eu não aguento mais essa minha vida aqui, me leva de uma vez para o céu, porque, afinal de contas, quando eu morrer eu vou estar com Jesus. Então me leva de uma vez para o céu, eu não aguento mais viver neste mundo. Não é isso que Paulo, não é dessa forma que Paulo está falando aqui. Qual é o contexto histórico de Filipenses? Paulo escreve Filipenses estando preso em Roma. Ele está esperando ser julgado por César. Vocês se lembram que Paulo foi a Jerusalém, levando donativos para a igreja de Jerusalém. Lá ele foi preso. E daí então, quando o governador romano está ouvindo Paulo, o governador romano pergunta para Paulo, Paulo, tu quer ir até Jerusalém, porque daí Paulo já tinha sido enviado para Cesareia, né? O governador romano morava em Cesareia, lá da Judéia, morava em Cesareia. O governador romano pergunta para Paulo, Paulo, tu quer ser julgado por mim em Jerusalém acerca de todas essas coisas aqui que os judeus estão apresentando contra ti? Paulo diz, não, olha, se eu cometi algum pecado, não foi contra o judaísmo, não foi contra os judeus, não foi contra a lei de Deus. Então, não é em Jerusalém o lugar que eu devo ser julgado. Se eu cometi algum pecado, eu cometi pecado contra César. E se eu pequei contra César, então eu devo ser julgado por César, lá em Roma. Então Paulo é enviado para Roma para ser julgado por César. Enquanto ele está esperando ser julgado por César, ele escreve várias cartas, dentre elas Filipenses. E nessa parte aqui de Filipenses, desses versículos aqui ao redor do versículo 21, Paulo está considerando o que vai acontecer com ele. Porque quando ele comparecer diante de César, César pode dizer, não, esse cara aqui não cometeu pecado nenhum, não cometeu crime nenhum. Ele pode ser solto. Ou então, César poderia dizer, não, esse Paulo aqui, esse apóstolo dos cristãos é um criminoso e ele deve morrer. Então Paulo aqui está considerando as possibilidades da sua vida. Ele tanto pode ser solto, como de repente ele pode ser morto. Diante da possibilidade de ser executado por ser um cristão, Paulo escreve que sendo a sua vida Cristo, a sua morte por amor a Cristo será lucro. E perceba que o caso de Paulo aqui se encaixa exatamente no Salmo 37, porque Paulo está fazendo tudo certo. Paulo está pregando o evangelho em obediência a Jesus. Paulo estava ajudando os crentes pobres de Jerusalém. Ele está fazendo tudo certo e deu tudo errado na vida dele. Ele estava fazendo tudo certo, ele foi preso e agora ele está sendo julgado ele vai ser julgado pelo imperador romano. Ele está preso
E eram grandes as chances dele ser condenado à morte. Ainda assim, Paulo não está pedindo para si a morte, porque tudo deu errado na vida dele. Diante das circunstâncias, Paulo considera que se ele tiver que morrer, a morte dele será lucro. E de fato, Paulo demonstra aqui esperança de continuar vivo. E ele de fato, ele diz que ele quer continuar vivo. Olha o que ele escreve a partir do versículo 19. Porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, caso César considere ele inocente, seja pela morte, caso César considere ele culpado. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, então eu já não sei o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso ainda é muito melhor. Mas eu julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne, ficar vivo. E eu tenho tendo essa confiança, sei que eu vou ficar vivo e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Aquelas duas mulheres que não estão mais nessa igreja, ao pedirem para si a morte, elas foram além daquilo que Paulo escreveu. E Paulo, em outro lugar, disse que nós jamais devemos ir além daquilo que está escrito. Elas foram além daquilo que Paulo escreveu, porque em nenhum momento Paulo pediu para si a morte. Ele diz sim que estar com Cristo é muito melhor. Mas ele não diz então, Deus me mata de uma vez, me leva. Não, ele não diz isso. Ele só diz que estar com Cristo é melhor. Mas ele não pede que Deus o mate. Por alguma razão, parecia aquelas duas mulheres que tudo na vida delas tinha dado errado. E é possível que realmente tudo na vida delas tenha dado errado. E elas desistiram de viver. Elas desistiram de habitar a terra. Elas pediram para si a morte, pensando ser mais espirituais do que os demais, quando de fato o pedido delas era idólatra, escapista. Um pedido próprio de pessoas que desistiram da vida, desistiram de habitar a terra. E quando nós analisamos a Escritura, nós percebemos que todos os personagens bíblicos que pediram para si a morte, eles pediram isso, eles fizeram esse pedido por estarem vivendo uma crise de fé. E não por serem espirituais. Elias, por exemplo, ele pede para si a morte. Jonas também pede para si a morte. Mas eles não pediram a morte porque eles estar com Deus, estar com Jesus é muito melhor do que viver nessa terra, então Deus me leva de uma vez para o céu. Não, eles pediram a morte porque eles estavam vivendo uma crise de fé. Alguns de nós já experimentamos a dor de perceber que, apesar dos nossos melhores esforços para obedecer a Jesus, tudo deu errado nas nossas vidas. E quando percebemos que tudo deu errado, facilmente caímos na armadilha satânica e no pecado de desistir da vida. Só que como cristãos, nós sabemos que não podemos simplesmente desistir da vida. Como cristãos, nós sabemos que nós não podemos apelar ao suicídio, por exemplo.
E então, nós achamos na promessa da volta de Jesus uma brecha para desistirmos da vida sem darmos a impressão de termos desistido da vida. Vou repetir. Nós achamos na promessa da volta de Jesus uma brecha para desistirmos da vida sem darmos a impressão de termos desistido da vida. Nós aplicamos um verniz de espiritualidade na nossa desistência da vida, e este verniz é o aparente desejo pela volta de Jesus. No entanto, nós desejamos a volta de Jesus não pelos motivos bíblicos e corretos, mas simplesmente porque não queremos viver mais neste mundo. Nós simplesmente não aguentamos mais viver neste mundo. Pensar e agir dessa forma não passa de idolatria. É possível fazer da volta de Jesus um ídolo nas nossas vidas. E se desejarmos a volta de Jesus de forma idólatra, Jesus não nos levará para si. E eu vou provar isso para vocês. Eu peço que vocês abram comigo em Mateus 25. Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Porque isto é também, o que isso é também? O reino de Deus, né? Porque o capítulo 25 começa, o reino de Deus será semelhante, né? Então isso retoma o reino de Deus. Então a gente poderia ler que o reino de Deus é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento, e aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu dinheiro com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Qual é a diferença entre os 2 servos que aplicaram o dinheiro do seu senhor e obtiveram lucro, e aquele servo que simplesmente enterrou o dinheiro? Qual é a diferença entre eles? A diferença é a seguinte: os servos que negociaram e lucraram,
Eles negociaram e lucraram exatamente porque eles não desistiram de habitar na terra. Eles não desistiram da vida. Eles não tentaram fugir deste mundo. Eles não tentaram fugir da realidade. Já o servo que enterrou o talento, que enterrou o dinheiro, ele recusou-se a negociar, a lucrar, exatamente porque ele desistiu de habitar na terra. Ele tinha o dinheiro, ele recebeu o dinheiro e ele sabia que ele deveria obter lucro com aquele dinheiro. Mas ele disse, quer saber? Eu não vou habitar na terra. Eu vou enterrar isso aqui. E quando Jesus voltar, eu vou entregar para Jesus isso aqui. Jesus rejeitou exatamente o servo que desistiu de habitar na terra. O servo que fugiu do mundo e que fugiu da realidade. O crente deve desejar a volta de Jesus? Sim, o crente deve desejar a volta de Jesus. Mas ele não deve desejar a volta de Jesus porque ele não quer viver neste mundo. Porque ele quer fugir da realidade na qual ele se encontra. Qual é a resposta que Deus dá para Elias quando Elias pede para si a morte? Deus não manda um carro de fogo para levar Elias para o céu. Isso ocorre muitos anos depois. A resposta que Deus dá para Elias é o seguinte: vai lá e unge fulano de tal como rei sobre a Síria, unge Eliseu como profeta em teu lugar e tu vai vivendo a tua vida. Continua vivendo a tua vida. Continua vivendo neste mundo, continua cumprindo as suas responsabilidades. Não importa se tu está desesperado, agora tu orou e por 3 anos não choveu sobre Israel e Acabe está te culpando porque Israel inteiro está morrendo de fome. E daí agora tu orou, tu fez o sacrifício, a chuva veio, tu matou os profetas, todos os profetas falsos. E agora Jezabel tá te caçando porque ela quer te matar? A vida tá difícil para ti, Elias? Sim, a vida tá difícil, mas não importa, continua vivendo na terra. Não pede para ti a morte, continua vivendo na terra, ainda que esteja difícil. Ainda que possa te parecer insuportável, continua vivendo na terra, continua fazendo aquilo que eu ordeno que tu faça, continua fazendo o bem que eu ordeno na minha palavra. Então, o crente deve desejar a volta de Jesus? Sim, o crente deve desejar a volta de Jesus, mas jamais como uma forma de fugir deste mundo. O crente jamais deve pedir que Jesus volte porque Jesus, tudo deu errado na minha vida. Então, volta de uma vez, Jesus. Qual é a vantagem de continuar vivendo neste mundo agora que tudo deu errado? Volta de uma vez, Jesus. Não. Isso é desejar a volta de Jesus de forma idólatra e escapista. E Jesus, se Jesus realmente voltar naquele momento, essa pessoa não vai subir com Jesus. Porque Jesus vai dizer, cara, tu não estava querendo viver no mundo, né? Eu sei que deu tudo errado na tua vida, mas ainda assim havia coisas que tu podia fazer a favor do reino de Deus. Mas tu desistiu. Só porque o teu casamento deu errado, tu desistiu de buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Só porque os teus negócios deram errado, tu desistiu. E tu resolveu pedir que eu voltasse de uma vez? Eu voltei, não tanto porque tu pediu, mas porque realmente chegou a hora de eu voltar, mas eu não vou te levar. Eu não vou te levar. Eu não vou fazer tu herdar a terra, porque tu não queria habitar a terra. Jesus quer, quando Jesus voltar, Jesus quer te encontrar não como alguém que desistiu da vida.
Se Jesus voltar daqui a 5 minutos, 5 anos ou 50 anos, não importa. O momento em que Jesus voltar, quando ele voltar, ele quer te encontrar não como alguém que desistiu da vida. Ele quer te encontrar não como alguém que desistiu de habitar na terra. Ele quer que você espere pela sua vinda, vivendo neste mundo e não tentando escapar deste mundo. Talvez tudo tenha dado errado na tua vida. E além das lágrimas e aflições, você ainda é obrigado a ver a alegria dos incrédulos, enquanto eles desfrutam as bênçãos que deveriam ser tuas. Antes de qualquer coisa, questione-se. Tudo deu errado na minha vida, apesar da minha fidelidade a Jesus e da minha obediência à lei de Deus? Ou tudo deu errado na minha vida porque eu fui infiel a Jesus e desobediente à lei de Deus? Se for este o caso, se tudo deu errado porque você foi infiel e desobediente, arrependa-se e confesse isso a Deus. E então, seja fiel a Jesus. Obedeça à lei de Deus. Mesmo enquanto você percebe os ímpios e pecadores prosperando através dos seus pecados. Lembre-se e jamais esqueça que a prosperidade dos ímpios e pecadores é passageira, assim como passageiras são as suas lágrimas e sofrimentos. Então, confie em Jesus e faça o bem. Espere pela recompensa de Jesus e enquanto você espera, continue fazendo o bem. Qual é o bem que você deve fazer? Todo o bem que Deus ordena na sua lei. Onde você deve fazer este bem? No lugar onde você está. Habite a terra. Não procure instrumentos ou estratégias para, por meio deles, fugir deste mundo. Não procure desculpas para, por meio delas, fugir da realidade. Habite na terra e alimenta-te da verdade. É assim que termina o versículo 3 do Salmo 37. Alimenta-te da verdade. Alimenta-te da verdade da palavra de Deus. E então mostre os frutos dessa verdade na tua vida, por meio da tua fidelidade a Jesus. Viva de modo verdadeiro e fiel a Jesus neste mundo, mesmo em meio às suas lágrimas, mesmo em meio aos sofrimentos. Mesmo que tudo tenha dado errado, não desista de viver neste mundo. Mesmo que tudo tenha dado errado, não desista de obedecer a Jesus com verdade e fidelidade. Não desista, porque o futuro daqueles que habitam na terra será glorioso. O futuro daqueles que, em obediência a Deus, em obediência a Jesus, em obediência às promessas da aliança, habitam na terra, o futuro deles será glorioso, será um futuro de paz, um futuro de alegria. Ainda que os ímpios prosperem pelos seus pecados, a prosperidade deles é passageira e o castigo deles será eterno. Mas aos mansos, aos humildes, aqueles que não desistirem de habitar a terra e de obedecer à lei de Deus, a esses Jesus dará a própria terra e o mundo como herança, como afirma o Salmo 37:11. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. E que, como vocês sabem, o verso 11 do Salmo 37 é repetido por Jesus em Mateus 5. Então eu peço que vocês abram comigo em Mateus 5, no Sermão do Monte. Quando Davi afirma
que os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz, Davi está retomando as bênçãos da aliança, segundo as quais Deus prometeu que o seu povo fiel habitaria a terra prometida, ao passo que os violadores da aliança seriam exterminados da terra. O cumprimento inicial e parcial dessa promessa ocorreu em Canaã, com o antigo Israel. Agora, quando Jesus repete isso em Mateus 5, versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quando Jesus repete isso, Jesus está estendendo essa promessa feita a Israel. Jesus está estendendo essa promessa à igreja. E assim como era necessário que Israel, a quem foi prometido a posse da terra de Canaã, assim como era necessário que eles conquistassem a terra de Canaã, para que eles habitassem na terra e tivessem ela como herança, assim também é necessário que a igreja, a quem Jesus promete aqui o mundo inteiro, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E como Jesus prega as boas novas não apenas aos judeus, mas a todo mundo, então terra aqui, terra lá no Salmo 37:11, se referia àquela porção de terra lá em Canaã. Mas quando Jesus repete aqui, Jesus está expandindo o conceito de terra prometida. Em Jesus, a terra prometida é o mundo inteiro. É por isso que Paulo, em Romanos 4, afirma que Deus fez Abraão herdeiro do mundo inteiro. Então, repetindo aqui o meu argumento. Assim como era necessário que Israel, a quem foi prometida a posse da terra de Canaã, era necessário que Israel conquistasse aquela terra, para que então habitasse nela, assim também a igreja, a quem foi prometido o mundo inteiro, é necessário que a igreja conquiste o mundo inteiro, para que possa receber este mundo como herança. Está claro esse paralelo, né? Agora, como é que a igreja deve habitar na terra e eliminar dessa terra os inimigos de Cristo, da mesma forma que Israel habitou em Canaã, eliminando os inimigos de Deus em Canaã? Jesus nos dá essa resposta no mesmo Sermão do Monte. O mesmo Sermão do Monte no qual Jesus repete o Salmo 37:11, ele nos diz o seguinte, a partir do versículo 13: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas ao velador e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A igreja, os crentes, os cristãos, conquistam o mundo que eles receberão como herança de Jesus, porque os mansos herdarão a terra. Eles conquistam o mundo sendo sal dessa terra e sendo a luz deste mundo. Você deve habitar nessa terra, você não deve fugir dessa terra, deste mundo, da realidade. Você deve habitar nessa terra, e enquanto habita na terra, você deve salgar e iluminar este mundo. E como é que você salga e ilumina este mundo? Segundo Jesus, por meio da prática de boas obras. Né? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Você salga e ilumina este mundo por meio de boas obras. Quais são essas boas obras? As boas obras é tudo aquilo que Deus ordenou na sua lei. Conforme o próprio Jesus testifica
à medida em que ele dá continuidade ao Sermão do Monte, né? Porque logo depois de afirmar essas palavras aqui, o que Jesus faz o restante do capítulo 5 de Mateus? Nos próximos versos de Mateus 5, Jesus explica que a sua missão não é revogar a lei. A missão de Jesus não é dizer, olha, aquilo que Deus ordenou no Antigo Testamento, nada mais daquilo tem validade. Eu estou revogando. Jesus diz, a minha missão não é revogar a lei, a minha missão é cumprir a lei, e mais do que isso, a minha missão é cumprir a lei e garantir que todos aqueles que vão herdar o reino de Deus, que vão herdar o reino dos céus, também cumpram esta lei. Essa é a minha missão, cumprir a lei, eu mesmo cumprir a lei perfeitamente e garantir que aqueles que creem em mim, aqueles que me seguem como discípulos, também cumpram a mesma lei. Nós sabemos que é exatamente isso, porque Jesus diz o seguinte, olha, a justiça daqueles que vão herdar o reino de Deus, aqueles que vão herdar o reino dos céus, ela tem que ser maior do que a justiça dos escribas e fariseus. Se a justiça de vocês não for maior do que a justiça dos escribas e fariseus, vocês não vão entrar, vocês não vão herdar o reino de Deus, o reino dos céus. Qual era a justiça dos escribas e fariseus? A justiça dos escribas e fariseus era a sua própria tradição. Eles criaram uma tradição e eles usaram essa tradição para anular a lei de Deus. Eles substituíram a lei de Deus pela sua própria tradição. Essa era a justiça dos escribas e fariseus. E Jesus diz, a justiça de vocês tem que ser superior, tem que ser melhor. E é por isso que Jesus usa o restante do capítulo 5 para purificar a lei de Deus de toda a tradição humana que foi acrescentada à lei de Deus. Então, quando Jesus diz, ouvistes o que foi dito aos antigos, não farás tal coisa, eu, porém, vos digo, Jesus não está se contrapondo a Moisés, Jesus está se contrapondo aos antigos, que criaram a tradição que substituiu a lei de Moisés. Jesus está purificando a lei de Deus de tudo aquilo que foi acrescentado à lei de Deus, de tudo aquilo que substituiu a lei de Deus. Significando que, assim como Jesus veio para purificar a lei de Deus de todos os acréscimos humanos, para então cumprir a lei de Deus, Ele mesmo, e garantir que aqueles que vão herdar o reino de Deus também cumpram, óbvio que a nossa obediência à lei de Deus não é meritória, né? Nós não merecemos a salvação pela nossa obediência, mas nós obedecemos por termos sido salvos. Né? Nós fazemos as boas obras, não porque através das nossas boas obras nós queremos ser salvos. Não, nós fomos salvos por Jesus. Jesus cumpriu a lei de Deus com perfeição, que é o Evangelho. Jesus conquistou a salvação através da sua obediência perfeita à lei de Deus. E então, tendo recebido essa salvação, nós obedecemos a Jesus, seguindo os seus passos, seguindo o seu exemplo. Habite na terra, seguindo o exemplo de Jesus. Jesus foi o sal da terra e Jesus foi a luz do mundo.
Habite na terra, imitando a Jesus. Habite na terra, sendo o sal dessa terra e a luz deste mundo, praticando as boas obras ordenadas por Deus na sua lei, para que mesmo os incrédulos, vendo as tuas boas obras, vendo a tua fidelidade a Jesus e obediência à lei de Deus, glorifique a teu Pai que está nos céus. E como é que eles vão glorificar ao teu Pai que está nos céus? Eles vão perguntar para ti qual é a razão da esperança que te leva a obedecer a Deus, apesar de tudo ter dado errado na tua vida. É assim que eles vão glorificar a Deus. Eles estão vendo a tua vida, eles viram que tudo deu errado, eles sabem que eles, desobedecendo a Deus, prosperaram, e tu, obedecendo a Deus, não prosperou, deu tudo errado, não foi abençoado, e ainda assim você continua obedecendo a Deus, você continua habitando a terra e fazendo o bem, fazendo as boas obras, você continua sendo luz do mundo, o sal da terra e luz do mundo. Eles vão glorificar a Deus perguntando para ti, olha, eu fiz o errado e eu prosperei fazendo o errado. Tu fez o certo e tu te deu mal fazendo o certo e tu continua fazendo o certo. Por quê? Qual é a esperança que tu tem em continuar fazendo aquilo que é certo? Qual é a esperança que tu tem em continuar obedecendo a Deus, apesar de ter tudo está dando errado na tua vida? E então você vai ter oportunidade para pregar ao ímpio o mesmo evangelho que te salvou e te deu a esperança pela qual você obedece a Deus. E é deste modo que você, com os demais crentes e toda a igreja, vai conquistar este mundo e vai eliminar dela os inimigos de Jesus. Né? Assim como Israel tinha que entrar na terra de Canaã e eliminar da terra de Canaã os inimigos de Deus, o mesmo a igreja deve fazer. Será deste modo. Será deste modo que a igreja vai eliminar da terra, do mundo, que ela vai herdar de Jesus, os inimigos de Deus. Por quê? Porque a cada nova pessoa que se rende a Jesus, por ver você obedecendo a Deus, apesar de tudo ter dado errado na tua vida, a cada nova pessoa que diz, quer saber, eu quero ter essa esperança também. A cada nova pessoa que se rende a Jesus, é um inimigo a menos que Jesus tem neste mundo. Mas ainda que a oportunidade de pregação não se apresente, você deve cumprir a diretiva central da nova aliança, que é a grande comissão. A grande comissão ordena que as nações sejam discipuladas e ensinadas a obedecer a Cristo. E a única forma de discipular as nações e ensiná-las a obedecer a Jesus é pela habitação da terra que Jesus promete à igreja. E pela obediência à lei de Deus. Né? Você não discipula as nações e ensina as nações a obedecer a Jesus fugindo do mundo e da realidade. Não, você discipula as nações e ensina as nações a obedecer a Jesus, habitando na terra e obedecendo à lei de Deus. Pregue a Jesus e ao Evangelho a tempo e fora de tempo. Se a oportunidade se apresentar de forma fácil e alguém chegar em você e perguntar qual é a razão da esperança que existe em ti, pregue o Evangelho. Mas se ninguém chegar em ti e perguntar qual é a razão da esperança que existe em ti, pregue o Evangelho da mesma forma. Pregue a Cristo o Evangelho a tempo e fora de tempo para os seus familiares, amigos, vizinhos desconhecidos. Mas de repente você esteja pensando, tá bom, eu vou pregar.
Mas o que poderia motivar, né? Isso de repente você está pensando. O que poderia motivar essas pessoas? Essas pessoas, elas estão prosperando nos seus pecados. E eu estou obedecendo a Jesus e estou sofrendo cada vez mais por causa da minha obediência. O que poderia motivar essas pessoas que estão prosperando nos seus pecados a abandonar os seus pecados, crer em Jesus e obedecer em Jesus, vendo alguém que crê em Jesus e obedece a Jesus sofrendo? Por que alguém trocaria a prosperidade do pecado pelo sofrimento da fé em Jesus? O que poderia levar alguém a trocar a prosperidade do pecado pelo sofrimento da fé em Jesus? A tua pregação vai levar a isso. Sabe por quê? Porque ao pregar o evangelho a essas pessoas, você dirá a elas que a prosperidade que elas conquistaram com o pecado é passageira. Você pregará o Salmo 37 para elas, versículos 1, 2 e 3. Você dirá, olha, teve um momento que eu fiquei com inveja de ti, você vai pregar. Porque eu vi que tu estava pecando e tu estava prosperando. E eu estava obedecendo a Deus e o meu sofrimento cada vez aumentava mais. Mas eu me arrependi disso. Sabe por que eu me arrependi? Porque o versículo 2 aqui, ó, ele diz que a prosperidade dos maus é passageira. A prosperidade daqueles que conquistam a prosperidade através do pecado é passageira. Cedo essa prosperidade vai acabar e cedo os maus serão julgados e condenados e mortos e destruídos por Jesus. É assim que você vai pregar. Ao pregar o evangelho a eles, você não limitará o juízo de Deus sobre eles a este mundo, dizendo que a prosperidade deles cedo vai acabar e que cedo eles serão julgados e mortos por Jesus. Não, você também dirá que, além disso, além de experimentarem o juízo e o castigo de Deus já agora neste mundo e nessa vida, elas também vão experimentar o castigo e o juízo de Deus eternamente no inferno. Enquanto você que crê em Jesus, eternamente vai experimentar as bênçãos que Jesus conquistou. Isso é o que vai motivar as pessoas a trocarem a prosperidade do pecado pela possibilidade de sofrer por amor a Jesus. E claro, tudo disso com a dependência do Espírito Santo. Porque você pode pregar o melhor sermão do mundo e não converter ninguém se o Espírito Santo não estiver agindo. Mas do fato de que tudo depende do Espírito Santo, não significa que você não deve dar tudo de si no momento que você está pregando. Né? Você não deve considerar o seguinte: bom, já que tudo depende do Espírito Santo, então quer saber, eu nem vou me preparar assim para pregar o Evangelho. Porque afinal de contas é o Espírito Santo que convence as pessoas. Não sou eu que convenço as pessoas, é o Espírito Santo. Se é o Espírito Santo, para que eu preciso me preparar de forma adequada para pregar o Evangelho? Não, se tudo depende do Espírito Santo, eu não preciso me preparar de forma alguma. Pensar e agir dessa forma é entender errado o modo como o Espírito Santo age. Sim, tudo depende do Espírito Santo e é o Espírito Santo que convence as pessoas. Mas o Espírito Santo convence as pessoas através da tua pregação. E se a tua pregação for matada, se a tua pregação for muito aquém daquilo que a Escritura ordena, o Espírito Santo não vai ter muito material com que trabalhar, né?
Porque como o Espírito Santo vai convencer alguém do pecado, da justiça e do juízo, se você, ao pregar a eles, aos pecadores, não fala do pecado, da justiça e do juízo? Como o Espírito Santo vai convencer alguém do pecado, da justiça e do juízo, se você não fala do pecado, da justiça e do juízo? Ele não vai convencer ninguém, né? Então, sim, não é você que convence as pessoas, é o Espírito Santo. E é exatamente por isso que você deve se esmerar ao pregar o Evangelho. Você deve dar tudo de si ao pregar o Evangelho. Você deve usar os melhores argumentos que existem para ser usados ao pregar o Evangelho. Essas são as responsabilidades que você recebeu de Jesus, quando Jesus te inseriu na nova aliança. Confie e espere em Jesus, faça o bem, habite na terra, alimenta-te da verdade, para que você demonstre fidelidade a Jesus. Porque afinal de contas, o que você deseja? Você deseja ser eliminado dessa terra com os ímpios e pecadores? Ou você quer herdar a terra com os demais santos de Jesus? Com os demais santos de Cristo? Com os demais crentes? Como você poderia herdar a terra se você se recusa a habitar na terra? Se Israel se recusasse a entrar em Canaã, se Israel se recusasse a eliminar os inimigos de Deus que estavam em Canaã, por acaso Israel herdaria a terra? Não, não herdaria. E a geração que saiu do Egito não herdou a terra. Exatamente porque eles não quiseram habitar na terra. Eles não quiseram eliminar da terra os inimigos de Deus que originalmente habitavam na terra, né? Foram enviados 12 espias e 10 deles disseram o seguinte: olha, é melhor a gente voltar para o Egito. A terra que Deus quer dar para a gente está cheia de inimigos. Está cheia de gente que é mais forte do que nós. Está cheio de gente que é mais poderosa do que nós. Não. Vamos destituir Moisés aqui, vamos estabelecer um novo líder e vamos voltar para o Egito. Porque é melhor viver no Egito. No Egito a gente não precisava lutar contra ninguém. No Egito a gente não precisava habitar na terra. A gente era escravo. É muito mais fácil ser escravo do que habitar na terra. É muito mais fácil ser escravo do que eliminar da terra os inimigos de Deus. O que você quer? Você quer ser eliminado dessa terra com os ímpios e pecadores? Ou você quer herdar a terra conforme a promessa de Jesus? Os mansos herdarão a terra. Se você quer herdar a terra, você precisa habitar na terra. Se você quer herdar a terra, você deve fazer aquilo que a geração que saiu do Egito não fez. Você deve entrar na terra e você deve eliminar da terra os inimigos de Deus que estão nela. Não por meio da espada, não por meio da violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Se você deseja herdar a terra, permaneça fiel a Jesus e assuma as responsabilidades na nova aliança. Rejeite o pecado e o escapismo, habite na terra e obedeça à lei de Deus, e o teu fim será glorioso. E você deve fazer isso
para usar a linguagem do Salmo 40, estando preso no atoleiro de lama ou com os pés firmes sobre a rocha. Não importa a tua circunstância. Não importa se você está vivendo uma vida abençoada ou se tudo deu errado. Não importa. Não importa se você observa a prosperidade dos maus, enquanto você mesmo que faz o certo está sofrendo. Quando você vê os maus se dando bem, e você que é fiel a Cristo experimenta o mal, permaneça fiel a Jesus e assuma as responsabilidades na nova aliança. Rejeite o pecado, rejeite o escapismo, habite na terra e obedeça a lei de Deus, e o teu futuro será glorioso. Você herdará a terra. Amém.